Olá, gente, boa noite. Tudo bem com vocês? Estamos vindo aqui, chegando com o Júlio, né? Como eu falei, com o Júlio, nosso primeiro Entre Vozes, com as vozes da Luciana Munira e as minhas e a de todos nós, né? Que estivermos aqui para conversar com ela. Aos pouquinhos vou chegando, olha, já posso chamar. Já vou te chamar, Munira, tudo bem? A Lu, a Munira, são muitas vozes, né, que nos Já tô te chamando. Seja bem-vinda, Bia Tavares. Uma satisfação grande vendo vocês chegando. Olá, cheguei. Olá, tudo bem? Tudo Enfim, chegou o ótimo. nosso dia. Pois é, chegou. Que bom, que Enfim, maravilha. chegou. Gratidão tá aqui. Ai, nem me fala, nem me fala. Eu tava dizendo, né? Tava chamando Munir, comecei falando Munira, aí depois Lu, aí É vai assim. transitando. Essas várias vozes, as várias vozes já começam aí, né? É, com certeza. É isso aí. Que Então, maravilha. gente, Boa só noite a pra. todos e Boa todas. noite. Deixa eu só dando um oizinho aqui para quem está chegando, Claro, vão agradecendo chegando. esses momentinhos iniciais, né? Só para dar uma contextualizada. Então, hoje o Entre Vozes 10, o 1º de julho, então abrindo os nossos trabalhos aqui do mês de julho, né, Munira? Até falei, trazendo boas energias para a gente se conectar aí Ah, com com o certeza. Eu e universo. meus filtros Olha, tem aqui. efeitos, Eu que e meus chique! filtros. Como Os boa leonina, filtros. né, gente? Tá, Sérgio, isso, ótimo. Já vamos entrar, né, nessas questões todas. Olha só, isso é coisa do meu assistente aqui, viu? Ah, Para, adorei. deixa eu falar. Olha só, gente, muito obrigada. Então, assim, hoje o papo passa muito rápido o tempo, Boa. mas graças a Deus teremos dois encontros, né, Lu? Uhum. Hoje e amanhã. É, Então, não tem assim, a como superar. ideia não tem. E vai ser pouco ainda, né? Vai Pois ser é. pouco. Mas é isso aí, a gente dá um jeito depois, né? A gente Ah, vai com sempre renovando certeza. os diálogos. É, sim. Hoje, só para situar, gente, um pouquinho quem está chegando agora, a ideia sempre do Entre Vozes é haver um diálogo, né? Para que a gente troque experiências, troque olhares sobre coisas que nos tocam, nos unem. O meu encontro com a Luciana Munira foi muito especial, já foi Ah, aqui através do canal também. Então, esses encontros que a gente vai vendo que nada é por acaso, e aos não, pouquinhos a gente vai falando sobre isso, vai deixando isso entrar na conversa. com Mas a certeza. Luciana, ela é bailarina, ela é astróloga. Eu conheci ela através da Andrea. Eu não vi se a Andrea entrou, É, se ela vai poder Andréia, não entrar sei se ela hoje. tá aqui. Mas igual fica aqui a minha menção honrosa, De Andrea, agradecimento por esse né, por encontro, essa né? Por essa ponte, ponte. porque a gente foi conversar justamente sobre dança, o projeto dela com neurociência também. E aí, a Maravilhosa. partir dali, só para contextualizar um pouquinho como é que surgiu essa live, assim, esse momento aqui, foi justamente quando eu estava conversando com ela e eu disse, gente, eu queria muito conversar com fazer um diálogo sobre astrologia. Astrologia Bakhtin é uma coisa que eu sempre tive muita vontade, só que eu não sou astróloga, o que eu sei é por gostar, é por um gosto que eu tenho desde criança, que eu leio a respeito e vou atrás. Então, assim, acompanho Cláudia Lisboa. E aí eu estava contando sobre isso para a Andrea, e a Andrea, você não vai acreditar, aquele jeitinho dela. Eu tenho uma amiga que é astróloga e que trabalha, e justamente foi aluna da Cláudia Lisboa, e né, tem Sou, essa né? Ainda sou. vertente, e ainda Tenho enfim, orgulho. né, tem Todo dia a gente não essa para de vertente, estudar. né, É, porque eu falei sobre luz e sombra, né? Com ela eu já estava ligada por gostar, como eu disse, eu acompanho. E há tempos que eu penso assim, isso deve dar um bom diálogo com o Bakhtin, aquelas minhas suspeitas, assim, que eu vou vendo que tem relação. E aí nada melhor do que conversar com alguém que também tem propriedade nisso que está falando e vai poder é. trazer
esse olhar aqui pra gente, né, de alguém que trabalha com isso, que de fato vive, né, essa filosofia e coloca isso nas suas práticas, né? Então a ideia é a Munira apresentar um pouquinho das práticas dela, das vozes dela, o que ela quiser destacar aqui, e junto a gente batendo um papo assim sobre essa questão luz e sombra, e o claro, o que mais tiver que vir junto disso, se tu quiser abordar também pelos eixos, tu fica bem à vontade, Munir, o espaço assim é teu, como tu quiser ir construindo, e eu vou te acompanhando e a gente vai se sim, encontrando no trocando, diálogo. com Quero te certeza. agradecer muitíssimo pelo Imagina. convite. Estava bastante ansiosa para poder conversar contigo sobre isso. Estava Muito esperando bom. há muito tempo. Eu que agradeço, nossa, agradeço aí a presença de todo mundo. Bom, falar de astrologia é falar, né, do universo que mora dentro de cada um de nós, né? O mapa astral, ele vai falar um pouco desse universo particular que cada um tem o seu, né? E olhando o mapa da pessoa, a gente consegue entender mais ou menos como é que aquelas energias se manifestam, né? E em que campos da vida elas também se manifestam. Então, os eixos de luz e sombra, o conceito de luz e sombra a gente fala que a nossa avó astrológica, que foi professora da Cláudia, então é uma marca dela, né? Ela ensina astrologia falando desse conceito, que eu acho lindo, belíssimo. Foi isso que me fez persegui-la, querer ser aluna dela, porque eu sempre achei lindo esse olhar que ela sempre trouxe, né? Para astrologia, que foi a Emma Costé de Macheville, que foi a professora da Cláudia. E ela utiliza esse conceito, e o que eu acho bacana é que todos nós temos luz e sombra. Ninguém, né, dentro de si é só luz ou só sombra. Todos nós temos os dois lados, né? Alguns vão denominar defeitos, né? Outros que a gente prefere falar de desafios, né? E outros vão falar qualidades, enfim. Então, o meu olhar, né, dentro da astrologia é exatamente esse. É olhar para as nossas sombras, abraçá-las e não rejeitá-las. Porque geralmente a gente deixa a sombra reprimida e tudo aquilo que é reprimido dentro de nós cresce e às vezes nos engolem. E a gente não percebe, né? Então, quando a gente abraça as nossas sombras, que, né, chamamos de defeitos, né, mas que na verdade são dificuldades, é assim que a gente consegue iluminá-los. E na astrologia, a gente diz que a luz que está num signo, né, os aspectos de um determinado signo, do outro lado vai ter a sombra. Tem sempre um signo oposto ao seu, né, no teu mapa. Então, por exemplo, você é aquariana, o signo oposto ao teu signo Nós solar é estamos leão. num eixo, né? Pois é. Estamos representando um eixo aqui hoje, de certa Esse é o eixo forma, do né? coração, com certeza. E é o eixo do coração, olha que coisa linda, né? Cada um vai representar ali um eixo. E, enfim, então, iluminando esse outro lado, que a gente não pode deixar lá esquecido, é assim que a gente encontra o equilíbrio na vida. É quando a gente consegue equilibrar esses dois lados e não usar um lado só, né? Digamos assim. Então, por exemplo, posso começar a falar um pouquinho de cada um? Pode, eu só vou fazer Pode uma falar. pontinha, Sim, só um comentáriozinho para eu não esquecer. Eu não vou lógico. esquecer, mas porque isso está muito constante, vai estar muito constante, mas acho que para Aham. quem também está chegando e também se interessa por Bakhtin, já caminha, para a gente, vou fazer um alerta assim do porquê que, obviamente, me chama a atenção a questão da luz e sombra, que eu já comecei a falar, né? Mas é Lógico. justamente isso, porque Bakhtin é um filósofo que trabalha muito justamente essa noção desse ser integral, né? Não de um ser compartido, não de um ser dicotômico, né? Ou se é uma coisa ou se é outra, né? Então nós temos diversas vozes aí que nos habitam, né? E somos compostos dessa heterogeneidade, porque a vida é dinâmica, né? As relações todas no universo são dinâmicas. Então, Bakhtin nos traz muito para esse pensamento sensível, na minha opinião. Sou suspeita para falar, porque eu vejo muita poesia nisso
nesse pensamento, porque é bom, filosofia, por isso é o pensamento bakhtiniano, né? Mas eu digo, tem essa articulação, né? É buscar os diálogos, né? As conexões. Então, não somos só mente, não somos só um corpo físico, não somos só, como tu diz, né? As nossas qualidades ou os nossos defeitos ou desafios, né? Somos compostos por todas essas vozes, né? Então, onde isso, né? Quem talvez pergunte onde é que Bakhtin se encaixa nisso, especificamente, eu acho que tem muito de diálogo possível justamente por essas crenças, né? Então, da tua avó como carinhosamente, né, se chama, né, a Emma Cossi de Macheville, que é aquariana, né, também, era Exatamente. Uma aquariana. mulher à frente do tempo, Então visionária. a gente vai falar sobre isso, né, mas só para dar assim um pouquinho também já desse diálogo, né, porque eu achei que seria interessante essa articulação, justamente a gente se buscar e buscar esse nosso ser integral, né? Para acessar as nossas potencialidades que vem também dessa sombra, né? Aí eu vou deixar tu entrar, que tu entre para trazer esse conhecimento riquíssimo pra gente. Então, vou começar aqui falando do primeiro signo, obviamente, que é Áries, né? Um signo do elemento fogo. Áries tem em si, carrega em si. Todos nós, gente, temos todos os signos no nosso mapa. É sempre importante a gente falar disso, né? Porque as pessoas conhecem a astrologia, elas acham que é só o nosso signo, e não é. O nosso signo é um retrato muito pequenininho do que é o nosso universo particular, do que é o nosso mapa. Nós somos o nosso mapa, nós não somos só o nosso signo, né? Tem muita gente que é de um signo, mas daí tem uma manifestação completamente diferente de um outro signo, né? E aí quando vai procurar saber de um signo, mas eu não me identifico tanto assim. Não, você tem várias manifestações, né, energéticas em diferentes pontos da sua vida, né? Que a gente fala que o palco da manifestação dessas energias são as casas astrológicas, por exemplo, no nosso mapa, né? Como aquela energia se dá são os planetas, né? E a energia pura, potente, vital são os signos, né? Então, nós temos todos esses signos. Então, o Áries, por exemplo, é um signo que tem a ver com o nosso poder de ação, de decisão, de agir, né? E ele, quando a gente está usando muito a sombra do Áries, o que acontece? A gente pode ser agressivo, a gente pode ser impaciente, a gente quer plantar e colher no mesmo dia, não quer esperar, né? O momento de poder colher, né? Que é quando tudo está ali à nossa, de fato, disposição para a gente poder se nutrir. E então é um signo que está associado a isso. E quando fica na sombra, a gente pode manifestar, a sombra pode se manifestar dessa forma. E a luz do Áries é o poder de ação, de decisão, de coragem. Ele se levanta, faz e acontece, né? Só que quando a sombra se manifesta, a gente tem que procurar iluminar o quê? Para ter o equilíbrio. O signo oposto, que no caso é Libra. Então, Libra ensina Áries a importância da gente ter ponderação, da gente pensar antes de agir, da gente ter se colocar no lugar do outro, né? Para que essa energia possa ser, enfim, equilibrada dentro de nós. E a gente não viva o exagero, né? Que a sombra ela é sempre o exagero, né? Digamos assim. Então, é importante que a gente busque esse equilíbrio, né? Depois a gente quer falar mais alguma coisa? Uma pitadinha só. Pode A falar, própria, a própria noção é essa, assim, também, né, Munira? Esse alerta, assim, né? Tem muita gente que às vezes a gente ouve falar, né? Ah, eu não acredito em signo, não acho que nada a ver. Justamente por isso, né? Porque toma por base, às vezes, só a influência do seu sol lá, né? Isso, acho que é Do só o quando sol. nasce, né? Então, eu, É o por signo. exemplo, seja fevereiro, sou aquariana. Se eu fosse também prestar atenção só no aquário, eu ia perder toda uma outra gama
de características que se manifestam em mim e que não propriamente são só do aquário, né? Eu, por exemplo, só para dar um depoimento, assim, eu me identifico muito com Áries. E quando eu lia, nossa, tipo assim, é muito eu em algumas coisas, né? E aí depois, quando eu fui fazer o meu mapa, tava lá, Lua em Áries, né? Olha E, isso. e outras tantas posições que tem a ver, óbvio, que se relacionam, né? A questão do fogo e tudo mais. Sim, Então a gente vai vendo que as coisas é justamente aquilo, só para linkar, né? É essa ideia de integralidade, né? A gente não olhar para as coisas de modo fragmentado, né? isso. Existe toda uma relação, e aí eu acho a importância também, quando a gente vai falar do assunto, e tem muita gente que fala, obviamente, nem todo mundo fala com o interesse propriamente de se colocar como um profissional, uma propriedade naquele assunto. Tem muitos canais que são de humor, né? Mas eu acho tão importante a gente falar desse lugar, né? De que a gente está falando no sentido de, olha, quando é um olhar sério para a coisa, né? De reforçar, né? Olha, existe todo um mapa que precisa ser Com analisado, certeza, é um universo muito mais amplo, com né, do que a gente certeza. pensar ali, né, numa parte, né? E aí isso para Bakhtin tem muito a ver com a noção de arquitetônica, né? Sim. Quem está por aí, né, a gente vai vendo, são essas diversas partes que conectadas vão formando esse todo, né? Então, assim, só para ir delineando junto Perfeito. contigo esse espaço, assim. Claro, claro, Pode seguir, nossa, fica bem à sem dúvida. vontade. Bom, e aí depois a gente tem, e só fazendo uma ponte aqui com os elementos, por exemplo, quando uma pessoa ela tem excesso de fogo no mapa dela, ela pode também manifestar essas energias do fogo em excesso, essa sombra do fogo, que é o quê? Ação, age sem pensar, impulsividade, agressividade, autoritarismo, né? Então tem que buscar o que? O elemento complementar, né? Que é diferente, que é o fogo, e que é o ar, Uhum, né? Que é a importância de você se colocar no lugar do outro, enfim. Então eu acho que a astrologia ela tem um olhar muito bonito porque ela não tira do outro, do indivíduo, pelo menos eu uso na análise, eu faço análise do mapa das pessoas dessa forma, que é de você se responsabilizar pelas questões da sua vida. O que você tem que transformar em você? Às vezes a gente fica buscando muito do lado de fora, né, a uhum, resolução, e a resolução está dentro de você. Mas às vezes a uhum, gente tem dificuldade, né, de transformar isso em si, porque se transformar é muito difícil, né? É muito mais fácil a gente viver na síndrome de Gabriela, que eu costumo falar. Eu é nasci isso aí. assim, vou crescer assim, vou morrer assim, né? Então a gente tem que Uhum, procurar ao longo da vida se transformar, né, para que a gente é, possa, enfim, evoluir e até desobstruir os caminhos da nossa vida, é, né? Que é mais fácil uhum, culpar o outro. Então a gente sai desse lugar de vítima e passa a assumir, enfim, que tem a ver com essa energia aí ariana de quem decide, de quem faz e acontece uhum, na luz, uhum. né? Tu sabe, desculpa, eu me lembrei de uma Nada, coisa, pode agora tu falar. falando disso. Assim, teve uma situação, eu não sei se eu comentei contigo ou se foi até com a Jane, quando a gente conversou a respeito disso. Eu vivia dizendo assim, né? Porque eu tenho ascendente em peixes, né? Aí eu ficava dizendo Olha a assim, arte aí, tudo a ver. aí eu dizia assim, não, peixes me salva, né? Porque aí eu sabia que eu era aquariana, com a lua em Áries, aí, né, isso já traz toda uma configuração, se a gente pensa É, esses dois. Aí eu pensava assim, que bom, né? O peixes me salva. Eu falava assim, o peixe me salva. Aí uma vez, conversando com uma astróloga, ela me disse algo do tipo assim: é, quem te salva não é peixes, é Ares. Aí eu olhei assim, claro, não falou só isso, claro, obviamente, claro, outras coisas. mas nesse sentido, assim, mas tu tem que ver uma coisa interessante aí. Tu tem aquário e peixes.
né? sim. Que já é um signo muito voltado para essa doação, para o outro, Os dois, né? O né? aquário e o peixe, né? E aí se tu vai para a sombra, aí tem as questões de permissividade, os Isso. desafios que a gente vai chegar Aceita lá. tudo, é. E aí assim, né, quer Olha pro somar, é outro. o outro, é aquele mundo, paz e amor, né? Isso E aí. aí o Ares te traz essa Poder outra de ação, é. energia, né? E de De também decisão. Colocar isso. Então limite. só para essa tua fala me levou para esse lugar, assim, também, e como é importante a gente não cristalizar as coisas, né? Para não impedir o nosso próprio processo de transformação, né? Às vezes Sim. a gente acha, não, tá, se eu fosse lidar com o meu saber ali daquele momento, por exemplo, de uma ideia, claro, eu tô trazendo uma situação bem corriqueira, assim, banal até, mas Uhum. se eu ficasse assim, não, naquela ideia, peixe é que me salva, né? Eu não tinha, né, como a escuta, né, Lu, como a escuta do outro e do que ele faz a gente perceber também nos constitui de modo especial, né? Porque às vezes tem Com coisas que a gente certeza. não consegue. Aí pensando em Bakhtin, a isotopia, né? Esse distanciamento que a gente também precisa ter de nós mesmos para que a gente Sim. possa ver melhor determinadas coisas, né? E aí o outro é capaz de às vezes de me ver melhor, Sim, né? com Em certeza. tantas situações, né? E aí É. isso vai também nos ajudando nesse processo todo, né? Então eu me É. lembrei quando você falou do mapa, num primeiro momento, né? Ai, por exemplo, tu disse, né? Aí eu disponibilizo para a pessoa o material, o áudio, eu já fiquei, gente, mas eu quero falar, eu quero conversar, aquela coisa, né? Olha ali, né? O Olha aquário aí. ali já, É. enfim. É. Eu falei, gente, mas seria legal conversar, será que dá pra gente conversar, né? Eu fiquei assim, não, mas é importante essa coisa da Ouvir. escuta primeiro, Como é né? difícil. De a gente ouvir e ver aquilo que o outro, a leitura do outro, né? Aí a gente também falando de linguagem, né? A astrologia é uma linguagem, A né? linguagem do Que céu. precisa, é um desafio, né? De leitura, então, Total. tanto para quem faz quanto para quem também se permite, né? Tocar Sim, com essa sim. linguagem, porque eu acho que é uma linguagem, assim, fantástica, poética e nos diz muito sobre nós e eu acho que ela acessa muitos caminhos assim que não são conscientes, né? Não, Tem é. coisas que são conscientes, mas tem processos que não são conscientes. E Exatamente. aí a astrologia é um instrumento que nos ajuda muito a crescer, assim. Eu acho que pode dar uma virada, assim, na É, vida de uma pessoa, né? com Assim, ter certeza. esse acesso. Por exemplo, você está falando aí do consciente e do inconsciente, né? O nosso mapa, ele é uma mandala, né? É aquele círculo, né? Uma mandala, e ele é cortado, né? Por aquela linha do horizonte, né? Que traça o ascendente e o descendente. Aqui o ascendente ele vai falar de como a gente se mostra para o mundo, e do outro lado tem os outros. Os outros que atraímos, o que a gente busca nos outros, o que a gente precisa trabalhar na gente, às vezes a gente encontra no outro, né? Isso Uhum, também tem muito a ver. E acima da linha do horizonte vai falar do nosso lado mais consciente. Por exemplo, quando uma pessoa nasce com predominância de planetas acima da linha do horizonte, ela provavelmente vai ser uma pessoa mais extrovertida. A gente diz que é a pessoa que vai para o mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, se você tem pouca predominância abaixo da linha do horizonte, você pode ter mais dificuldade de se olhar, né? Que é o inconsciente, que é a introspecção. Então, quem tem muita predominância acima da linha do horizonte, geralmente, como Jung diz, são pessoas extrovertidas, e quem tem muita predominância abaixo da linha do horizonte são pessoas mais introvertidas, que fazem aquele uhum, movimento mais interno, né? Claro que uhum, nenhum é melhor que o outro, né? A é, gente tem que procurar uhum, harmonizar tudo. E aí, claro, só olhando o mapa da pessoa é que de fato a gente vai saber como tratar, como, né, ajudar uhum. aí a orientar. Então é E só para fazer esse essa ponte outro também.
Sim, e esse outro, né, é tanto outro, outra pessoa, ou outro nós mesmos, né? Que é disso que a gente está falando aqui. São esses outros nós, né? Com Que estão certeza. aí. Então, Sim, sim, pode. sem dúvidas. E é Uhum, o sol representa quem nasce, né, no horário da manhã, vai ter o sol lá acima da linha do horizonte e é, abaixo tem a predominância da uhum. energia da lua, né, que é o feminino, enfim. E aí, claro, só analisando o mapa da pessoa que a gente consegue ver direitinho. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da energia. E só para finalizar, antes que eu esqueça, já que a gente está Sim, falando do fogo, é porque é uhum, tanto claro. assunto. Por Sim. exemplo, quem tem a falta de fogo, do elemento fogo no mapa, pode ter dificuldade de tomar ação, de ter ação, atitude, Hum. de colocar limites, né? De mostrar aquilo que você quer, o que você deseja, de olhar para si próprio, de Uhum. fortalecer a si próprio. Então, é bem complexo falar de Uma astrologia. apatia, É só né? olhando o mapa que a gente Pode, consegue. pode vir uma apatia, né, Lu? Isso, e Na aí a gente pessoa, vai assim. equilibrando. É. Uhum. Eu vi o pessoal, tem um pessoal dizendo aqui, a Valéria, Libriana, gente, contem seus signos. Quando eu era criança, mesmo depois de grandinha também, sempre Aham. pergunto, né? Teu signo, qual é o teu signo? Eu tenho muita curiosidade, gente. Então, É quem muito quiser legal. Eu também falar, sempre amei, sempre é. gostei demais disso. Bom, é, agora vamos falar do signo de Touro, né? A gente falou de Áries, do outro lado Libra, vamos falar do signo de Touro e do outro lado a gente tem o signo oposto a Touro, que é Escorpião, né? Touro é um signo que ele está associado à Terra, é do elemento Terra, né? Então tem a ver com a materialidade da vida, com as sensações físicas, né? Com as coisas, o que que eu posso ter, o que que eu posso produzir, né, na vida, ao longo da minha vida, tanto que rege a casa 2, que é a casa dos valores materiais, né? Então, quando a gente tem a energia de touro em excesso, a gente pode ser extremamente apegado, né? Tanto emocionalmente como materialmente, né? E aí, do outro lado, a gente tem qual ser? Eu estou falando rapidinho para ver se dá tempo, porque eu já estou preocupada com o tempo. Não, não te preocupa. Vou deixar qualquer coisa, tu Eu vem passo o lá mês para o inteiro. Lúcius. Vem o mês. Eu vou fazer uma proposta para ti no mês inteiro. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. A Valéria tá dizendo perdeu o Libra. Não te preocupa, tu não perdeu, né? Tu vai Não, não voltar perdeu, não. depois Eu vou lá. É que a gente tá falar, falando dos eu eixos, vou né? falar. Na verdade, eu só toquei na Libra como complemento, como Libra complementa a energia de Áries, mas depois eu vou falar mais de Libra. Uhum. E Touro é um signo, né, que está associado a essa coisa essa questão da materialidade da vida, o que eu posso produzir, o que eu tenho. E quando a gente tem ele em excesso, a gente pode ser muito apegado, né? E a gente pode ter aquela coisa, aquele desejo de manter as coisas sempre como elas estão. E a gente se acomoda, que é a tal da preguiça, né, taurina. Não Uhum. que seja preguiçoso, não, tá, gente? Muito pelo contrário. O touro é um signo que está associado à força do trabalho, é aquele que não para, né? Se tem. Ele tem que produzir, é um signo extremamente produtivo e está associado também a essa energia do trabalho. Mas a gente às vezes fica apegado demais. Tanto as coisas que a gente luta tanto, né, para conseguir as coisas. Então, aquilo que eu tenho, que eu consegui na vida é meu, né? Uhum. Então, aí do outro lado, a gente tem o quê? A gente tem energia de escorpião. E escorpião ensina a touro que a vida é transitória, que a vida é cíclica, né? Que na Uhum. vida tudo nos é emprestado. Em algum momento aquilo ali vai acabar. As coisas nunca vão se manter sempre do mesmo jeito. Boas ou ruins, tudo passa. Uhum. Então, quem tem ênfase em touro, né? Depende do mapa da pessoa, ou os taurinos, por exemplo, né? Ou taurinas. Para buscar esse equilíbrio, tem que procurar fortalecer o signo oposto dentro de si, despertando Uhum. dentro de si o signo oposto, que é escorpião, que sabe que a Uhum. vida é isso aí, é cíclica, né? Não se apega, ame sem se apegar, né? Tenha as suas coisas sem se apegar a elas.
E aí você vai viver até mais tranquilo, né? Então, Esse isso às vezes é uma escorpião dificuldade. na luz, o escorpião lida Escorpião, bem com essas questões. muito bem. Nossa, Na, mas na sombra pode ser aquela pessoa mais apegada daí, né? Aí o exatamente. contrário, O né? contrário, exatamente. Uhum, E, por exemplo, o uhum, ciúme, né? Que é bem uma coisa bem taurina, bem escorpiana, né? Que tem a ver uhum. com apego, né? Tem a É, ver com apego. tudo a Então, ver. quando um ou outro estão na sombra, é exatamente isso. Uhum, Então, e às vezes o lado oposto, né, que é o escorpião, ele destrói tudo, ele larga tudo pelo meio do caminho, né? Porque, enfim, aí uhum, o touro ensina ele a manter as coisas. Vamos também manter as coisas sem destrutividade, né? Que a sombra do escorpião é a uhum. destrutividade. Enfim, mas depois eu falo do escorpião quando eu chegar lá. Sem problema, sim. Então é isso. E, por exemplo, falando agora do elemento terra, né? Pessoas que têm excesso de terra no mapa podem ser pessoas extremamente apegadas, né? Pessoas extremamente ambiciosas, né? Só pensam em trabalho, tudo é dinheiro, tudo é o que eu posso conseguir na vida, né? Agora, a falta de terra no mapa também é muito ruim, né? Porque, claro, se a pessoa não consegue administrar e buscar aquele equilíbrio, aquela energia, né, equilibrada, lógico. E a falta de terra no nosso mapa, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com o nosso corpo, a gente pode ter Uhum, dificuldade de é, conseguir, né, a pessoa totalmente desapegada também, ela não vai construir nada, né? uhum. Então, a gente tem que ter pelo menos o básico para a gente poder viver, né, dignamente, né? Não digo nem nada em excesso, porque eu acho que todo excesso de fato, manifesta a sombra. Mas é de ter o básico ali, né? Para você poder se sustentar, viver com dignidade, né? Uhum. E aí aquela pessoa que vive sem eira e nem beira, não está aí para nada, não constrói, né? Então, Uhum. são coisas que são importantes a gente equilibrar. E é uma busca, né, Lu? Com Esse certeza. equilíbrio, né? O equilíbrio dessas diversas forças atuando e que às vezes, em algumas situações, são forças que parecem até contraditórias dentro da gente mesmo, né? Com E certeza. como o mapa, né, pode ser uma bússola assim, interessante, né, para a gente realmente perceber essas relações. Às vezes a gente tem muito aquilo, né, a zona de conforto, né, quando a gente não conhece, né, e às vezes a gente passa sem perceber certas coisas e quando a gente vê aquilo e a gente se permite entrar, né, a gente se permite experimentar, mesmo que seja algo que eu não sei, ou às vezes principalmente algo que eu não sei, que eu não conheço, o quanto a gente pode absorver, né, de luz, assim, dessa iluminação, desse autoconhecimento, Com né? certeza. Que vem quando a gente justamente, aí se a gente pensa Bakhtin, a gente se abre, né? Quando a É, gente vem nessa força flexível, né? Voltada para o mundo, com né? Porque quando a certeza. gente se fecha, a gente centraliza lá o diálogo, o discurso monológico, quem é bakhtiniano, né? A gente quer Uhum. centralizar, a gente fecha as portas, né? Para as Com certeza. possibilidades. Com certeza. Né? E a gente passa a ver partezinhas fragmentadas aí dentro daquilo que a gente já vinha falando. Com Mas certeza. segue, Lu, segue. E agora a gente vai falar do signo de Gêmeos, que é o terceiro signo, né, do zodíaco. Gêmeos, ele é responsável pela forma com que a gente se comunica, assim como o planeta dele. Eu não falei dos planetas, gente. Na próxima live eu posso até falar, tá? Eu Uhum, posso falar que o Áries, ele é regido por Marte, que fala de como a gente briga pelo que a gente quer, que fala, né, de como a gente vai à luta, quais são as lutas que a gente escolhe na vida, rege o signo de Áries. Touro, ele é regido por Vênus, que é o planeta do amor, da beleza, da sedução. Por isso que Touro tem esse ar também bem que a gente fala, né, por conta da Vênus, né, da sedução, uhum, do prazer, né, principalmente o prazer físico, né, e o prazer de poder ter também
é o básico, né, para você se nutrir na vida. E o Gêmeos é um signo que está associado, é regido pelo planeta Mercúrio, que é o planeta da comunicação, que fala de como a gente se comunica, que fala de... Uhum. ele está ali no eixo do conhecimento. E do outro lado, a gente tem Sagitário. Então, o Gêmeos, na luz, ele é aquele que se comunica com tudo e com todos, que está sempre ali com a galera, que está ali, tem o dom da palavra, né? Como a gente se comunica, a gente vai sempre olhar Mercúrio e onde está Gêmeos no nosso mapa. Uhum. Como a gente circula, como a gente faz ponte com as pessoas. É o nosso espírito de comerciante. É exatamente do que trata o signo de Gêmeos e o planeta Mercúrio. E um Gêmeos na luz, ele tem esse poder de se comunicar, né? E a sombra de Gêmeos é a dispersão. Eu me interesso por tudo, tudo é interessante, eu quero saber um pouco de cada coisa e esquece o quê? Do quanto é importante a gente focar, né? O foco é importante. Então, a gente tem que procurar despertar dentro de si o quê? O signo de Sagitário, que está lá do outro lado, muitas vezes na sombra. Porque né, é na sombra. Porque se está a sombra se manifestando dessa forma, o que eu tenho que fazer? Despertar Sagitário. Sagitário ensina a Gêmeos a importância da gente focar num objetivo, da gente ir em busca daquilo que a gente acredita, né? E não ficar, às vezes, gastando energia com coisas desnecessárias. Então, todo geminiano, ou quem tem ênfase em Gêmeos, que a sombra se manifesta, né, dessa forma, a gente tem que procurar iluminar Sagitário. Que fala, ó, foca e vai. Né? E, por exemplo, pessoas que tenham no seu mapa, né? O Gêmeos está associado ao elemento ar. Pessoas que têm no mapa excesso de ar podem ter essa dificuldade de focar, são pessoas às vezes muito dispersas, são pessoas que querem saber um pouco de tudo, mas não se aprofundam. Então é importante. Eu tenho uma grande quadratura no meu mapa que é isso. Então eu sei as revelações. Muito difícil, só em signos de ar. Então, tudo me interessa, eu gosto um pouco de tudo. E aí, acabo não finalizando algumas coisas. Graças a Deus, eu me encontrei na astrologia, que tem a ver com um dos signos de ar, que é Aquário, né? Aquário é um signo associado à astrologia, que é o meu ascendente. Então, foi penoso trabalhar isso. Continuo nessa busca e é isso aí, a gente vai trabalhando. As buscas são eternas, né? Mas que bom que sejam, né? Porque se a busca não for eterna, do que vale, né? A gente tem sempre que estar buscando né? A gente se buscar, né? A gente se acessar melhor. Às vezes a gente foca, e aí a gente está falando de luz e sombra, e como ela, bom, o próprio nome já nos transporta, né, para esse lugar dos contrastes, né? Com certeza. E aí, novamente, essa visão, né, que vai dizer não somos uma coisa só. Vamos aproveitar as potencialidades e mesmo aquilo que é encarado como, às vezes, pela gente como um defeito, como a gente transformar isso em potência, né? Porque não é... As coisas todas, eu acho, em nós, nada é ruim, né? O problema é esse desajuste, é esse desequilíbrio. E a nossa tendência é sempre também olhar o outro, né? Projetar no outro em vez de a gente se encarar, né? A gente trazer pra gente. Então é um desafio muito grande esse, né? De a gente trazer responsabilidade pra gente, né? E aí, ao trazer a responsabilidade pra gente, se ver também, essa própria busca, essa própria tentativa de se conhecer de forma mais ampla também, né? Derrubar lá os castelinhos que a gente previamente constrói sobre a gente mesmo, às vezes com base só naquilo que a gente mesmo encara sobre a gente, ouvir a escuta,
E aí eu acho que tem mais pessoas aí que podem também dizer o quanto se identificam ou não, porque É, a gente é o nosso olhar, né? A gente acaba, a nossa tendência é esse tropeço, assim, né? com E a certeza. gente precisa sempre trazer esse reforço, né, para a gente mesmo, né, de que temos que assumir essa responsabilidade e ter também um olhar de carinho para consigo, né, que é uma coisa que às vezes é Total. difícil também Muito difícil, é. É nesse isso aí. processo, É né? isso aí. Você estava E falando, desculpa, você não, estava falando de gêmeos. eu só ia complementar a respeito do elemento ar, que, por exemplo, eu falei do excesso, né? E a falta do signo de ar, às vezes a pessoa tem dificuldade de socializar, fica Uhum, extremamente introspectiva, totalmente para dentro, voltada muito para si, ou muito tímida, enfim, aí depende do mapa da pessoa, né? Então, o uhum. quanto é importante. Deu uma travada aí. Peraí, Voltei? Não, ainda não. Estou ouvindo sua voz, Não, mas não sua peraí, imagem. deixa eu ver. Só um pouquinho, foi alguma coisa aqui. Não Sem saiam problema. daí. Ai, Aí, voltei, né? Ai, foi, voltei. voltou. Agora foi. Foi algo que eu apertei É, aqui. não, sem problema, acontece. E vamos falar agora do próximo signo. Voltou, galera? Tá tudo certinho, né? É. Bom, e Voltou, que agora bom. vamos falar do próximo signo. A gente falou de Gêmeos, agora vamos falar do quarto signo, que é Câncer. Câncer é um signo que está associado, ele rege a casa 4, né, o quarto signo do zodíaco, que fala de onde a gente veio, do nosso passado, de como a gente lida com as nossas emoções, né? Só que Câncer é aquele que cuida, né? Ele está associado à energia maternal, né? De cuidar, de zelar. E a gente, do outro lado, tem o signo oposto, que é Capricórnio. Então, a sombra de Câncer, ela pode se manifestar muitas vezes pela falta de Capricórnio, que é o signo que está lá do outro lado. Câncer, na sombra, pode ser extremamente melancólico, extremamente ligado ao passado, fica lá vivendo coisas lá de não sei quando, lá de trás, e esquece do quanto é importante a gente atualizar as nossas emoções, os nossos sentimentos. É, é um signo que pode viver muito angustiado, né? Ele vai muito pela questão da emoção, né? Só a emoção, né? E aí Capricórnio diz a Câncer, olha, a gente também tem que racionalizar um pouquinho. A gente tem que usar também um pouquinho da razão, porque senão a gente fica mergulhado só nas emoções, nos sentimentos, né? E é um mundo muito Uhum, subjetivo, né? É um mundo submerso. Então, às vezes a gente quer se mover e não consegue, porque existem questões emocionais que a gente às vezes não anda para frente, né? A gente fica ali, cria um seu, eu falo para quem tem algum aspecto muito complicado, desafiador, né, no mapa envolvendo câncer ou o planeta que rege câncer, que é a Lua, é da gente não deixar as emoções se transformarem em lodos emocionais. Né? A gente precisa uhum, limpar, então a gente tem que mexer naquilo. Então, Capricórnio, ele ensina Câncer a usar um pouquinho da razão, a ser um pouco mais prático, né? uhum, Vamos olhar para onde a gente tem que ir, né? Capricórnio rege lá o meio do céu, que tem a ver com destino, que tem a ver para onde eu vou, que tem a ver com o trabalho, né? A praticidade da vida, o planejamento. Então, Câncer precisa sempre despertar dentro de si, né? Todos nós, caso no nosso mapa a sombra se manifeste dessa forma, na nossa vida, né? A gente uhum, tem que buscar o outro lado, que é Capricórnio. uhum, E Câncer é um signo de água, então quem tem excesso, por exemplo, de água no mapa, muitas vezes tem essas questões de serem pessoas extremamente emotivas, extremamente sensibilidade não é ruim, mas ficam só na questão dos sentimentos, das emoções, né? Às vezes se uhum, magoam por qualquer coisa, né? Tudo é pessoal, tudo leva para o lado pessoal. Então vai uhum. sofrer sempre, né?
vai sofrer Uhum. sempre. Então, tem que usar do outro lado o Capricórnio, que ensina um pouquinho de frieza. Olha, nem tudo é pessoal, Uhum. né? Uhum. E aí, quem tem Gente, é a demais, né? importância disso, né? Porque às vezes quem é de câncer também, né, é um pouco aquela fama de peixes, né? Ai, chorão, só sofre, não sei o que, não sei o que. Só que tem justamente, imagina se a gente fosse pensar só essa característica, né? Dessa forma, como uma pessoa sensível. Mas existem particularidades dentro dessa sensibilidade, né? E isso que eu acho interessante também. É, Se a claro, gente tem. pega, por exemplo, Lu, não te preocupa com o tempo, tá? Depois eu vou te propor Tá, uma coisa. Assim, ó, mas é porque essas coisas vão vindo e faz parte do claro, diálogo e, lógico, ótimo. né, enfim, não fica preocupado com o Tá, não, tempo. não. Já falei dos 4, já tô Vamos tranquila. desapegar. Vamos desapegar, mas é que eu acho interessante, é assim, ó, dentro disso que você tá falando, porque eu tava falando da particularidade, né? Às vezes a gente pode pegar só, ver a questão da sensibilidade, por exemplo, de câncer e peixes, que geralmente é algo que é bastante ressaltado desses signos, né? Intuição E também, para não muitas, esquecer. A e intuição. intuição, isso, e tantas vezes também tem esse outro lado, como tu diz, de uma personalidade também bastante difícil e que pode ser bastante rígida, né? Uhum. Se a gente faz esse contraponto, né? Então a gente pensa, pessoas dóceis, pessoas. Não, às vezes são, né? Mas aí tem a ver com a sombra, né? Acredito também, a sombra desse signo também, né? Que pode ir para um outro extremo e se tornar quase que daí mais frio que o Capricórnio até mesmo, né? Então, assim, Exatamente. essas relações que eu acho Se interessantes. vitimizar demais. Uhum. É bem da área, Pesa, né? né? Sombra. Como tu disse, às Exatamente. vezes que nem o câncer, né, que tu tá dando depoimento agora, se magoa facilmente. Então, imagina uma pessoa que vai se magoando facilmente, É, se isso se torna realmente uma válvula ali, o quão isso também não é difícil de se lidar, né, com essas com situações, certeza, com certeza. né? Então, É isso aí. Por exemplo, depressão, né? Claro, gente, depende do mapa da pessoa, tá? Não é tudo igual, depende do mapa de cada um. Eu tô falando aqui de uma forma geral, uhum, mas é só olhando o mapa da pessoa que a gente consegue ter, tá? A dimensão do que de fato, como essas energias se manifestam. E então tem esse lado, e a falta de água no mapa faz com que a gente, de repente, não tenha tanta sensibilidade assim, né? O hum, sentimento de empatia, né, pelo outro, pelo uhum, próximo, a sensibilidade, a intuição, às vezes a gente tem dificuldade de ouvir a própria intuição. Então, tudo isso uhum, tem a ver, né, com o excesso ou a falta do elemento ou do signo, enfim, que é importante. uhum. É lindo. É E a muito gente legal. tá, a gente tá em câncer, né? Isso. Ah, só para Agora. complementar aqui, a Marise falou, luz e sombra estão no Uhum, mesmo eixo, não se opõem, né? Parece complementar, isso aí, são complementares. uhum, Aí a Lila falou, um precisa do outro, até nos signos, complemento. uhum. É isso aí, Exato. gente. É Perfeito. bem isso, né? É, Essa noção que a gente vê vi que tem gente chegando, só para sim, dar uma situada, claro. né? A gente está falando da astrologia, a noção de luz e sombra, que a Lu está trazendo um pouquinho do olhar astróloga dançante também, né? Que Uhum. dança por essa linguagem, né? Que é encantadora, e da gente ir descobrindo essas esses contrastes que nos habitam, né? E como a gente pode viver melhor a Com partir, né, certeza. dessa leitura, né? Para a É, vida e para nós mesmos, né? sem dúvida. E eu acho que dá tempo da gente falar que eu tinha imaginado assim, mais ou menos no início, né, quando a gente Uhum. falou, porque como a Lu dança e é uma É, das vozes dela, e eu vou vamos querer com falar, certeza que claro. ela traga não sei se vai dar tempo hoje, mas temos amanhã também Uhum. dela trazer essa vivência, porque foi muito lindo também a forma, o caminho, como a astrologia chegou nesse percurso, né, também, que eu acho que é bacana.
Mas eu acho interessante, muito interessante a gente trazer essa questão dos eixos e Sim, dos contrastes, e essa leitura toda. com Então eu certeza. proponho assim, só para a gente, como tem a questão do tempo, se trancar Claro, claro. dessa ruptura, da gente, mesmo que eu acho que dá tempo de falar de leão, Sim, porque eu acho que também falta 10 minutinhos, guria passou é. correndo. Passa, Tem 10, passa correndo. correndo. Astrologia Mas aí também. qualquer coisa a gente fecha com o leão, e se tiver alguém que tenha perguntas, alguma coisa assim, qualquer coisa a gente dá um foco nisso, e aí a gente segue amanhã a partir de leão, Sim. e, e a gente vai, eu vou te fazer uma proposta indecente Ai, tá depois. bom. Aí depois eu revelo. Ai, meu Aí Deus, já tô fica curiosa. uma proposta indecente. Eu vou Tá bom, conversar contigo e a gente divulga aqui. tá bom. É, só para não correr o risco de cortar e o pessoal não tá Claro, sabendo o que está tá. acontecendo, e né, a gente vem vindo então por Áries, Touro, Gêmeos, Câncer e agora o Leão, então, para a gente Agora o finalizar. leão. Leão, eu sou suspeita para falar, porque é o meu Ó signo. aí. Eu adoro ser leonina, sempre adorei ser leonina. Apesar do meu sol estar na casa 6, que é a casa de Virgem, também tem isso, né? Porque o Uhum, sol ele está num ponto, você tem ali, você se identifica um pouco com aquele campo, né? No meu caso, é a uhum. casa da rotina, é um lado meio virginiano, então eu sou uma leonina com um tomzinho aí de virginiana, digamos assim. Enfim, gosto de me planejar, de me organizar, sou bem chatinha nesse ponto, né? Bom, o leão é um signo que está associado ao brilho, ele é regido pelo sol, onde a gente tem leão no mapa, a gente tem a energia da alegria de viver, da espontaneidade, né? Mas a Uhum, sombra do leão é o autoritarismo, é querer que tudo uhum, seja ali como a gente organizou, como a gente pensou, e na vida as coisas não são assim. É um signo que é vaidoso, né? Onde a gente tem leão, a gente é um pouco mais assim, vaidosos. É um signo que pode ser muito orgulhoso, bastante orgulhoso. Então, ele tem que buscar o que do outro lado? Aquário, que por acaso é o meu ascendente. uhum. Vamos Do, ver. do, do Deu coração, uma que a Eva fala. congeladinha pra Ah, é? mim. Ah, agora voltou. Voltou? Agora tá voltando. Uhum, Então, a sombra do leão, ela pode se manifestar pela falta do aquário, que é exatamente o autoritarismo, querer que as coisas sejam do seu modo, extremamente vaidoso. Estou sempre falando dos excessos, tá, gente? uhum, Tudo que é equilibrado, tá tudo certo. O problema é quando a gente está em excesso. Fica sempre querendo ser aplaudido, ou seja, ser reconhecido. Na vida nem sempre a gente vai ser reconhecido e tudo bem, né? uhum, E aí uhum. Aquário ensina a Leão a importância do quê? De calçar ali as sandalinhas da... Voltei? Voltei? Voltou, voltou. Tá, aconteceu um troço aqui, Mercúrio retrógrado, gente, graças a Eu acho tudo, um barato salvem isso, né? Quando a tudo. gente vai falar com alguém da astrologia, Mercúrio retrógrado, eu acho um barato isso. Gente, não, tudo dá tilt, mas vamos que vamos. Então, o Aquário ensina a Leão a importância da gente calçar a sandalinha da humildade, né? Descer um pouquinho Uhum, do palco, diminuir um uhum. pouco esses excessos todos. Leão na sombra é extremamente dramático, faz o dramalhão mexicano. Meu marido me chamava, juro para vocês, meu marido me chamava de. Como é que era? Era cigana mexicana. Olha só o drama. Não basta ser cigana, não basta ser cigana, tem que Não ser basta, tem que mexicana ser junto, né? mexicana. Ele dizia, cara, lá vem a cigana mexicana. Fala, Luciana. Então, assim, é o exagero, né? Aquela coisa de exagerar, enfim. Então, Uhum, o aquário é um signo que, inclusive, está associado ao social, né? As pessoas, as uhum, amizades, tem a ver com essa coisa da troca. Então, o leonino na sombra, ele quer brilhar sozinho.
né? Então, o aquário Uhum. ensina ele que brilhar com os outros pode ser tão interessante quanto brilhar sozinho, né? Então, todo Uhum. leonino, quem tem excesso desse elemento no mapa, tem que procurar equilibrar isso, né? E saber que nem sempre você vai ser aplaudido e tudo bem, né? E não deixar a É. sua autoestima ser ferida por conta disso, porque senão você fica muito ali na dependência querendo ou não, da opinião dos outros também, né? Enfim, aí depende de como o mapa de cada um, como que essa energia se manifesta, né? E ele é um signo de fogo. E que aí que eu já falei Uhum. do excesso do fogo, é o autoritarismo, é querer comandar, é ser agressivo, é ser impaciente, é querer tudo do seu modo, é ser às vezes impulsivo, né? Mais Áries, Uhum. né? Porque cada fogo queima de uma forma, né? Nem É, todo isso fogo era é outra. igual, porque tem as triplicidades que a gente fala na astrologia, né? O de Áries é do Uhum. impulso, o leão ele é o único signo de fogo que concentra o fogo, né? Ele não quer deixar a brasa se Uhum. apagar, né? E o Uhum. fogo de Sagitário é aquele que transmuta, né? Que muda, que precisa da mudança. Uhum. Por isso que leão é fixo. Então ele é mais teimosinho, digamos assim. Cada um tem um jeitinho, né? É, ele quer Mesmo manter. isso que eu acho que é o barato, né? É essa linguagem particular, né? Por exemplo, signos de ar, né? Que geralmente são super comunicativos, mas cada um vai ter o Sim, seu modo especial de comunicar, por exemplo, né? Eles têm as suas particularidades, né? Eu, por exemplo, exatamente. eu sou aquariana, eu me identifico bastante, assim, com o aquário, Uhum, né? uhum. Até, gente, fiz meu mapa com a Munira, é lindo, é maravilhoso, depois a gente vai Ah, falar mais sobre isso, mas assim, ó, delícia. super indico, passou Hum, muito rápido o tempo, gente, mas assim, ó, só para boa. falar um pouquinho, eu até me surpreendi com a questão de não ter em excesso ar. Assim, por exemplo, que eu me considero bastante, assim, no ar no sentido, assim, da comunicação, de ser uma pessoa muito voltada para o diálogo, para as relações. Para mim, parece que tudo ganha uma cor quando a gente está junto, Uhum. sabe? E aí é interessante, assim, porque eu preciso buscar mais o leão Sim, nessa parte, assim. Para mim, parece, assim, que tudo eu dou um jeito, parece, de estar com o outro, de estar nos encontros, né? Não que eu não é de forma alguma que eu não possa falar sozinha ou fazer algo, mas parece que para mim tem um Caia. outro gosto, né? Tem um outro gosto de estar Uhum. com o outro, né? Então eu acho que Sim, isso diz muito de aquário também, né? E total, também de coisas que a gente vai precisando acessar com aí certeza, para se reconhecer de outros modos também, né? com Porque é certeza. legal também eu estar lá, né? A questão me falta eu acho que é o exibicionismo, mas é positivo que eu quero dizer, não é nem o Não, com exibicionismo, é o certeza, reconhecimento, às vezes, de tu lógico. falar certas coisas, assumir teu lugar É, de fala, né? De se postar mais assim, garboso, né? com Mas certeza. né? E eu não tenho muito essa coisa, assim, é Até aquela porque coisa que às vezes parece que eu prefiro ficar mais no meu cantinho e o outro, né, aparece, vamos dizer assim, mas eu tô lá junto, né? Até Então é porque uma coisa, o artista ele precisa estar ali no palco, né? Também. é, Essa coisa também. de aparecer, né? Digamos assim. É importante isso para um artista. O leão no mapa de um artista é super importante. A gente saber onde Uhum, está, né? Mesmo que ele goste de ficar lá atrás, né? uhum. Dirigindo, por exemplo, né? Aí depende de como vai se manifestar É aquele que eu acho leão, que é aquele uma, sol. eu acho que a Aquário tem um ranço da coisa egocêntrica, né? Eu acho que tem meio É isso, meio assim. rebelde nesse A gente não se ponto. coloca, não é o nosso modo de É, operar, é. né? Então eu sinto, gente, um minuto. O Ai, pois que a é. gente faz? E aí, a falta do fogo no mapa, a pessoa pode vir a ter dificuldade de tomar atitude, de se posicionar, né? Uhum, Então, exato. tem um pouco de cada coisa. Aí depende do mapa de cada indivíduo, né? Nós somos um universo e cada universo em si é Lu, próprio, né?
Tu te importa de eu te chamar pra gente finalizar só, concluir assim esse Sim. eixinho, uns Não, minutinhos? Não vou não. abusar, juro que eu Não, não vou abusar. imagina, É prazer é meu. rapidinho, Tá só bom, pra não dar essa ruptura que vai fechar. Eu tá, não tá bom. gosto de ser assim. Ok. Tá, Beijo. disponibilizo, já te chamo. Tá, chama Tá assim, tá bom? bom. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.